Agora do papai, seu. Sério? Ah, deve ser. Símbolos nas mãos e silêncios guardados, somos herdados de uma voz que brinca no país aonde nascemos. Brincamos nós, temos penas, focares, altares, religiões. É a missão de quem fala e o direito de quem passa. Passamos sem enxergar muitas vezes, às vezes de quem tem. Mas quem tem, o que para dar? Se o rio está poluído, se a história deve ser contada. Mas quando alguém enxerga e não dá as costas, então matam-se os defeitos. É preciso enxergar os povos originários, índios, seus direitos. Direito natural de ser, aonde se encaixa o saber. O livro pode ser quem diz, mas não é o juiz. Algo aconteceu. E quem pode explicar os direitos dos índios, fundamentalidade, paradoxos e colonialidades internas é o escritor Paulo Tadeu Gomes da Silva. Paulo Tadeu, Índios, o espaço, o vaso e a lembrança. É tudo seu. Bom, boa noite a todos. Anda na cadeira, na Difícil frente, não? para eu falar aqui na frente de todo mundo. Tem zoom bom. E sobre si mesmo, então tem uma certa dificuldade. Eu sou aqui natural de Ponta Porã, mas também estudei bastante tempo fora e tenho experiência inclusive internacional e moro fora de Mato Grosso do Sul há muito tempo. Toda vez que eu volto aqui, eu me lembro da passagem da Ilíada de Homero, quando Agamenon fala para os seus companheiros para voltarem para a Grécia e trata a Grécia como seu rincão de nascença. É assim que eu trato Mato Grosso do Sul, como meu rincão de nascença. Então, o que a Grécia era para Agamenon, a Ilíada de Homero, Mato Grosso do Sul é para mim. Eu fico muito honrado, muito feliz de poder estar aqui hoje. Quem me incentivou a escrever foi o meu professor da 8ª série, aqui em Campo Grande, na escola Joaquim Murtinho, ali na Afonso Pena, ainda é ali. O professor Hélio de Lima, o Ico, era o apelido dele. É uma pessoa que eu reencontrei agora pela rede social. E uma pessoa de quem eu gosto muito. E foi ele que me incentivou a escrever, porque na 8ª série ele pediu para nós nos dividirmos em grupos e fazermos a fusão do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, com o conto O Alienista, do Machado de Assis, e dessa fusão fazer uma peça. E cada grupo fez uma peça, e eu me lembro até hoje que eu fui o menino mais velho do livro Graciliano. Eu era muito feio, na verdade, muito magro. E ele falou: você vai ser o menino mais velho. Eu falei: tá bom. Não falava nada na peça. Mas, então foi ele que me incentivou a escrever. Eu não sei se ele sabe disso, fica aqui o registro. Desde então eu escrevo. Eu não me considero um escritor aqui, me sinto até um pouco estranho, porque eu não sou poeta, não sou romancista, sou um escritor de livro técnico, mas eu sou uma pessoa muito próxima da literatura, porque eu leio muito, eu tenho muitos livros, gosto muito de literatura. Esse livro sobre os direitos dos índios, dos povos indígenas, ele é fruto tanto de uma atuação prática minha, como Procurador da República. Eu sou Procurador da República há 23 anos. Hoje, há muito tempo eu resido em São Paulo. E o Ministério Público Federal, a instituição a qual eu pertenço, minha carreira, não é só a Lava Jato. Eu não me canso de falar isso, todo mundo, mas é Lava Jato, eu não sei nada da Lava Jato. O Ministério Público Federal tem outros trabalhos, tem um trabalho com a defesa de direitos fundamentais no Brasil todo, e eu faço parte desse lado do Ministério Público Federal, que trabalha com a defesa dos direitos das populações indígenas, quilombolas e minorias em geral. Então esse livro é fruto tanto dessa minha trajetória como Procurador da República, e também como estudioso.
Eu sou especialista, mestre, doutor, estudei na França, na Alemanha, e sou professor da Escola Superior do Ministério Público da União, que é a escola da minha instituição. E nessa experiência docente, eu sempre sou convidado para participar de seminários internacionais a respeito dos direitos dos povos indígenas. E dessa experiência docente, dessa minha participação nesses seminários e congressos, é que surgiu a vontade de escrever um livro a respeito dos direitos das populações indígenas, nessa perspectiva mais interdisciplinar, dialogando um pouco com a antropologia, com a sociologia e com a filosofia. Não é um livro só de direito, é um livro de direito também, eu analiso alguns casos jurídicos, mas também é um livro que traz algumas importantes lições ou concepções da antropologia, da sociologia e da ciência política. E é um livro que tem uma trajetória muito curiosa, porque foi um livro que eu escrevi em um período de 2 anos, mais ou menos. Eu sou um pesquisador nato, nasci para pesquisar. Eu consigo encontrar material que ninguém consegue, eu consigo. Talvez essa seja a minha grande virtude como escritor desse livro. Então, esse livro tem uma trajetória curiosa, porque eu escrevi esse livro, eu enviei mais ou menos para umas 10 editoras jurídicas e nenhuma delas quis publicar o livro. Eles agradeciam, falavam que estava muito bem escrito, de fato está bem escrito, não é porque eu estou na presença de mim mesmo, não, mas o livro realmente é um livro muito bom. Só que ele não tem valor comercial, não tem apelo comercial. Isso no direito é muito forte. O direito hoje, quem é da área aqui sabe que só se produz aquilo que se vende. Em geral, manuais ou livros preparatórios para concursos, coisas do gênero. E aí uma editora pequena de São Paulo, que se chama Café com Lei, cujo proprietário é meu amigo, e inclusive a gente já lançou outro livro agora, que foi pela primeira vez um livro jurídico lançado na Flip, que é a prima rica da Flip, né? Prima rica da Flip. Foi a primeira vez que a Flip lançou um livro jurídico, Direitos das Comunidades Tradicionais Caiçaras. São aqueles povos tradicionais que habitam uma parte do litoral brasileiro. E livro para o qual eu contribuí com um artigo, Conceito de Comunidade Tradicional. Então, é o Paulo Stanisch, uma figura extraordinária. E ele encampou o projeto, ele falou, não, vamos publicar o livro e tal. E acabei passando para ele. É uma publicação até artesanal, não tem muito apelo comercial. E aí se publicou o livro, se lançou e agora já foi sucesso de vendas. Também a primeira edição foram 300 exemplares só. Foi um sucesso de vendas, agora estamos na segunda edição já do livro. Na segunda edição do livro. E é muito engraçado isso, porque escrever sobre vulneráveis, sobre pessoas em situação de risco, de fato não dá muito ibope e muito menos dinheiro. É impressionante, direito autoral então não existe. Mas o objetivo não foi esse, o objetivo foi escrever uma obra que eu considerasse adequada e me parece que saiu uma obra bastante interessante. Nesse livro eu defendo que os direitos dos povos indígenas são direitos fundamentais e explico por que eu não vou desenvolver isso aqui agora, porque não faz sentido. Eu também falo de alguns paradoxos que são criados nessa relação entre as sociedades indígenas e a sociedade ocidental, que são várias sociedades indígenas no Brasil que são diferentes entre si, não é uma sociedade indígena, existe o índio brasileiro, não é um único índio, não é como, o mesmo raciocínio que se aplica à África, existe a África, não aquele mosaico de sociedades africanas extremamente complexas. Essa vulgarização leva a essa concepção inadequada no meu modo de ver. Ou seja, então, eu trato também dessas relações existentes entre as sociedades indígenas e a sociedade ocidental e a criação de alguns paradoxos, e também indico algumas
formas de relações entre a sociedade ocidental e as sociedades indígenas. E essas relações são relações de hierarquia, ou seja, a sociedade ocidental envolvente se considera superior às sociedades indígenas. Há uma hierarquia entre superior e inferior, hierarquia essa que vem de 500 anos até agora, e que eu trato como colonialidades internas. São hierarquias produzidas não mais pelo colonialismo internacional, mas pela própria sociedade brasileira, no caso brasileiro. Então, é isso, o livro é esse. Eu tenho vários livros publicados e vários artigos publicados nessa área de direitos humanos, de direitos fundamentais. Eu falei hoje de manhã e volto a frisar aqui, se existe aquela ideia segundo a qual se pode viver ou morrer por ela, Soren Kierkegaard falou isso, o filósofo dinamarquês. Essa é a minha ideia, a ideia da defesa dos direitos fundamentais daquelas pessoas e daqueles grupos socialmente vulneráveis. Então o livro vai um pouco nessa linha, e eu trato da educação indígena, da saúde indígena e dos direitos em geral dos povos indígenas. Eu não tenho, eu quero confessar que eu tomo remédio, aqui tem um autor aqui que falou de remédio, eu tomo remédio. Eu não vou distribuir nenhum livro, porque livro técnico é caro. Então eu não vou dar um livro para ninguém não. Ninguém vai ganhar meu livro. Se quiser pode comprar ele do lado. Até porque criar filho em São Paulo tá difícil, né? Não tá fácil. Para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convite feito pela feira, na pessoa, tanto da professora doutora Maria Adélia, que é uma figura extraordinária, simpaticíssima, adorei te conhecer, e também do meu querido amigo, meu irmão preto, Carlos Porto, de grandes e antigas lutas do tempo que a esquerda era a esquerda, e éramos puros, na verdade. Eu quero agradecer também a presença, pode agradecer para a família aqui? Quero agradecer também a presença da minha filha linda, bailarina, Cecília, da minha esposa, Daniela Guizo, filha do José Otávio Guizo. Se estivesse vivo, com certeza estaria aqui, prestigiando, sendo homenageado, enfim. Também queria agradecer a presença da minha cunhada, Danusa, e do meu cunhado, Ricardo Ayacho, que leu magnificamente o poema do Henrique Medeiros. Henrique leu bem. Então, e é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos aí. Eu não sei nem se, na verdade, eu deveria estar aqui hoje. Mas, mais uma vez, eu fico bastante, até comovido, muito tocado pelo convite que me foi feito. Espero ter correspondido às expectativas. Muito obrigado a todos.